Olá, aqui é a Andrea Volney, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e ativista quântica. E nós estamos na nossa jornada de vídeos sobre alfabetização quântica. Então, gente, o que eu fiz? Eu coloquei tudo numeradinho lá no meu Instagram, você entra lá no meu IGTV e vai pegar desde o vídeo número 1. Imagina que você vai maratonar, né? A gente diz assim em relação às séries da Netflix. Então, para você ter uma compreensão geral e poder assimilar dicas essenciais e construir um pensamento lógico da compreensão dessa proposta, eu sugiro fortemente que você faça essa maratona. Separa um tempinho aí, os vídeos são curtos, né, de 5, 7 minutos no máximo, mas que vale a pena você entrar na primeira semana que nós falamos das bases teóricas, na segunda semana que eu trouxe dicas práticas e nessa semana agora nós vamos pensar então nas perguntas que as pessoas geralmente fazem, né, que a maioria das pessoas trazem essas inquietações. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa semana. Semana que vem tem mais novidade por aí. Aguarde. E hoje o nosso questionamento é o seguinte: como lidar, né, com as crianças que têm destinos difíceis? O que são crianças com destinos difíceis? São crianças abandonadas, crianças vítimas de maus tratos, de abuso, crianças de pais falecidos, criados em creches, criados em orfanatos. Então, quando a gente olha para crianças em situações vulneráveis, em situações de risco, com destinos difíceis, qual é a postura que nós, que vamos ser os mediadores dessa criança, que vamos desenvolver uma atividade sistêmica com ela, qual a postura que nós temos que ter diante dessa situação? Então, quando a gente pensa quanticamente, a nossa postura quer dizer o nosso sentimento interno, a nossa forma de pensar sobre essa situação vai influenciar, vai impactar diretamente no comportamento dessa criança, na resposta que ela vai dar à nossa mediação. Então, existem alguns pontos essenciais que nós precisamos falar de como a gente se coloca nessas situações. A primeira e grande dica é o não julgar. Julgar, gente, é um processo automático aí da nossa cabeça, né? A gente bate o olho, a gente já julga certo e errado. Por quê? Porque nós estamos no mundo da dualidade. Então a gente olha e a gente tende a ir para um extremo ou para o outro. Nesse trabalho, nós não vamos etiquetar coisas como certo, errado, bonito, feio. Nós vamos olhar, isso não quer dizer que nós temos que concordar e aplaudir, não é isso que eu estou falando. Mas nós vamos olhar com muito respeito, sem julgamento. Por quê? Porque essa criança vem de uma história de vida, de um sistema familiar que se auto-organiza. Então existe uma inteligência regendo esse sistema e que muitas vezes a nossa compreensão não alcança. E se a gente entra numa postura de querer resgatar, salvar essa criança, a gente contribui menos. A gente pode contribuir mais quando a gente olha para a força dessa criança, sem julgamento, sem julgamento. É do jeito que é. Enquanto essa criança briga com a sua história de vida, briga se sentindo injustiçada com aquela situação, mais e mais peso ela vai levar. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma criança que é adotada, ela pode olhar para a história de vida dela e ter mágoa dos pais, porque foi abandonada, ou ela pode olhar para esses mesmos pais e dar um lugar de respeito no coração e saber que foi o que eles puderam oferecer e que o essencial ela recebeu, que foi a vida. A vida dela foi preservada. Então, houve amor o suficiente. Só que esses pais, por algum motivo que também não nos cabe o julgamento, não puderam estar junto com essa criança. E aí quando a gente ajuda a criança a olhar dessa perspectiva, muito mais leve para a vida toda dela. Porque a gente é aquilo que a gente vibra.
se eu estou vibrando sempre no vitimismo, na insatisfação, na reclamação, na queixa com os meus pais, poucas possibilidades de sucesso. Então, este trabalho sistêmico, primeiro ponto é o não julgar, né? E aí, outra situação muito importante é a pena. Nós precisamos sair do sentimento de pena. O sentimento de pena diminui. O sentimento de pena coloca essa criança num estado de fragilidade que ela fica sem conseguir realmente acessar aquilo que ela pode acessar. Todas elas têm força. Toda criança é da família certa. Toda criança tem o destino que precisa ter. E quando nós temos olhar com essa beleza para a força, sem julgar, sem sentir pena, aí nós estamos fazendo a contribuição efetiva com essas crianças. Por isso que no nosso curso de alfabetização quântica, a gente pensa em todas essas questões. Como é que está a minha relação com o meu sistema familiar? Porque quando eu olho para alguém com pena, com julgamento, existe algo também no meu sistema que ainda não foi suficientemente digerido, amado, integrado. Esse trabalho, gente, é um trabalho de profundo amor e profundo respeito. Então, muitas transformações vêm a partir dessas reflexões, que inicialmente podem até parecer estranhas. Mas se a gente realmente entra nessa postura, tudo fica muito mais fácil. Para nós e para as crianças, tá bom? Então vem com a gente. Em breve eu vou trazer uma novidade para vocês aí, de uma possibilidade incrível para vocês adquirirem, se você estiver alinhado com esse trabalho, se essa for uma verdade para vocês adquirirem então o curso de alfabetização quântica numa condição muito legal, tá certo? Vamos seguindo sempre com confiança quântica.